Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje vamos apresentar uma espiada selvagem que é mais um resgate zoológico. Vamos falar dessa obra aqui, ó, Filhotes dos Animais, que foi editado pela Editora 3 em 1976. Uma obra muito bacana. Essa daqui está um pouquinho surrada aqui na capa. Eu já tive a oportunidade de adquirir essa obra aqui praticamente em estado assim extremamente conservado, mas eu deixei passar porque tinha outras prioridades na época. Mas esse livro aqui deve ter tido uma tiragem muito grande, porque ele é relativamente fácil de encontrar em sebos. Mas antes de falar sobre alguns comentários sobre essa obra, eu acho que vale a pena falar alguns comentários sobre a Editora 3, né? É a primeira vez que ela aparece aqui no canal. Foi uma editora muito atuante aqui no mercado brasileiro, lançando obras de vários temas, né? Sobre história, política, economia. Ela também atuou na área de quadrinhos, álbuns de figurinhas, ou seja, um rol muito grande de publicações, e ela teve uma importância muito grande na formação de muitos leitores aqui no nosso país, né? E como que nasceu a Editora 3? Bem, a epopeia toda começa com Domingo Alzugaray, um argentino que veio para o Brasil em 1958 para trabalhar na Editora Abril. Ele ficou responsável por incrementar o trabalho de fotonovelas, que na época era um tipo de publicação que tinha um grande apelo entre o público. Em 1966, ele se naturalizou brasileiro e em 1972 ele resolveu partir da Editora Abril para abrir a Editora 3, junto com dois colegas da época, né? O Fabrício Fasano e o Luiz Carta. Em 1973, o Fasano saiu da sociedade para se dedicar a outras atividades. E em 1976, o Luiz Carta resolveu largar a sociedade e fundar sua própria editora. Uma das publicações mais famosas é a Carta Capital. A Editora 3, como eu frisei logo no início desse vídeo, né, se engendrou por diversos campos do conhecimento, vários tipos de publicação, e teve muito sucesso, uma tiragem muito grande. Nos últimos anos, a editora passou por algumas dificuldades econômicas, algumas dessas dificuldades advinda do mercado brasileiro, né, de leitores, que tem sofrido um decréscimo sério ao longo das décadas, e infelizmente em 2025 foi decretada a falência da Editora 3, o que é uma pena, porque isso demonstra que o nosso mercado, apesar de ser muito grande, ele ainda precisa, né, de uma alavanca, né, de um incentivo para a formação de novos leitores. Pô, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão toda do mercado brasileiro de livros, e esse canal aqui tem o objetivo de formar novos leitores e mostrar como a leitura pode melhorar a qualidade de vida, né? Então, peço a vocês que divulguem esses vídeos, divulguem esse vídeo aqui, porque a formação de leitores é muito importante para que a gente mude não só a nossa vida pessoal, como a situação do país como um todo. Bem, vocês vão ver que esse livro aqui, ele tem uma proposta interessante. Ele é um livro basicamente artístico. As diversas espécies que aparecem aqui, elas foram retratadas de forma artística. Tem algumas peculiaridades que eu vou comentar com vocês ao longo da espiada, ok? Bem, deixa aí nos comentários se você já tinha entrado em contato com os trabalhos, as publicações da Editora 3, qual a sua avaliação das publicações, e não deixe de compartilhar e deixar o seu joinha, pois isso fortalece o nosso trabalho aqui, ok? Vejo vocês na sequência do vídeo. Até lá!
Muito bom, comunidade selvagem. Vamos dar sequência aqui no vídeo apresentando a obra Os Filhotes, da editora 3. Pelo que eu pude observar aqui, essa obra foi baseada num original chamado Baby Animals e saiu aqui no Brasil em fascículos. Trata de algumas espécies ao redor do mundo, começando pela América do Sul. E a proposta do livro é ser uma obra artística, né? Aqui vamos fazer um overview sobre o jaguarundi. Existe um texto aqui dando umas características gerais, né, sobre a espécie, frisando principalmente na época da reprodução, quantos filhotes são obtidos em cada ninhada e algumas características sobre o crescimento. Todas as pinturas dá para se perceber claramente que foram pinturas executadas sobre tela, porque é possível observar aqui, né, as marcações, né, do fundo utilizado para compor a pintura. Bem, como toda obra, né, da década de 70, existem algumas imperfeições em uma ou outra espécie aqui em se tratando de anatomia ou coloração. E o texto em si, ele é bem genérico, né? Não fala muito ali sobre algumas peculiaridades das espécies. Mas, no geral, é uma obra muito interessante, principalmente se considerarmos, né, na década de 70, né, e início da década de 80, quando as obras que tratavam sobre o tema de zoologia eram muito poucas aqui no Brasil e qualquer informação era uma novidade para o público. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu tive contato com essa obra é que a proposta sempre foi de apresentar um exemplar jovem da espécie. E nem sempre é apresentado numa situação que a gente observaria na natureza. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas espécies aqui e que é retratado o macho da espécie com um filhote, e nem sempre é o macho que mantém os cuidados parentais, né, no amadurecimento das crias. Ao final de cada capítulo, há um resumo sobre as espécies que eram retratadas dentro do fascículo. E aqui você vai encontrar, né, algumas informações sobre a taxonomia, basicamente falando o nome científico da espécie. Algumas denominações aqui de nomes científicos estão em desuso, mas a maioria, que por se tratarem de mamíferos, elas ainda permanecem. Tem algumas informações, né, sobre a família, é, tempo médio de duração da vida da espécie, dimensões, número de crias, período de gestação, uma informação bem básica sobre a alimentação e espécies aparentadas. O segundo fascículo vai tratar um pouquinho da região norte da América do Sul e da América Central, e é sempre escolhendo espécies, geralmente de mamíferos ou de aves mais representativas, né, da região que está sendo discutida. As pinturas em si, elas são muito boas. Eu acho muito legal esse esforço, né, de fazer um trabalho artesanal, e essa obra aqui, ela não fez questão de esconder a técnica utilizada, né, que é pintura sobre tela. Eu achei muito legal. Aqui a Sussuarana. Sempre acompanhado por um texto muito de fácil leitura. Não é um livro cansativo, você lê esse livro de uma forma muito rápida. Aqui começa a falar sobre os animais da América do Norte. Olha só como que faz diferença, né? A figura retratada num tamanho maior sobre tela, né? E quando ela é reduzida, ela passa um realismo muito grande. E é uma pena que nesses resumos dos capítulos as figuras não tenham vindo coloridas. Eu acho que ia ficar muito bonito. Aqui exemplares da América do Norte. Cangambá. Notem que toda espécie tem um filhote retratado. O bisão americano. Tem vídeo na seção do Você Sabia.
Não deixe de visitar essa seção com mais de 100 espécies discutidas. Águia americana. Essa representação dos filhotes aqui no ninho, acho que não ficaram muito próximas da realidade, mas é uma obra artística muito boa. Continuamos a visitar a América do Norte. Olha só, essa ilustração do boi mascarado ficou muito boa. Um urso polar. Eu não sei, gente, qual foi a periodicidade, né, dos fascículos, se eram semanais. Se alguém tiver alguma informação e quiser compartilhar, vai ser muito bom. Essa eu acho que é uma das falhas aqui que tem nessa obra. Provavelmente quem viveu a época não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Mas na natureza, esse tipo de situação aqui é muito raro, né? Os alces machos, que são os animais que têm chifres, eles dificilmente permanecem com os filhotes na natureza. Quem é responsável pela criação dos filhotes é a fêmea. E aqui foi retratado o macho. Muito provavelmente na época o público leigo não teria essa desconfiança, esse pormenor, né? Somente quem estuda zoologia que acaba vendo que essa imagem em si aqui é um pouco irreal de ser observada na natureza. Talvez uma proposta que seria muito legal seria fazer um livro sobre famílias dos animais, né? Retratando macho, fêmea e o filhote de cada espécie. Aqui também, olha, é um caribu, que foi representado aqui um exemplar macho, né? Pelo desenvolvimento completo aqui da galhada, né? Junto com o filhote. As fêmeas têm um chifre muito menor, né? Menos desenvolvido, né? Dificilmente você vai observar um filhote tão próximo assim do exemplar macho adulto, né? Uma pintura muito bacana do urso cinzento, né? Uma subespécie do urso pardo que habita a América do Norte. Aqui começa a apresentação dos animais africanos. Algumas espécies para a década de 70 eram até relativamente raras, né, de encontrar em literatura e foram apresentadas aqui. Aqui ó, o leão, os leões vivem em grupos mistos, né? Essa aqui até que é uma pintura factível. Mangusto, esse aqui é um exemplar do mangusto de cauda branca. Aqui a identificação dessa espécie aqui na ficha aqui está incorreta. Esse aqui, né, foi, junto com Os Bichos, uma das primeiras obras aqui no Brasil a tratar do tema de zoologia. Pintura do hipopótamo, muito boa. Elefante africano. Na parte da África, eles procuraram dar ênfase a esses animais de grande porte, né, que chamam a atenção do grande público. Olha só o terceiro fascículo falando aqui sobre os animais africanos. Essa pintura da girafa ficou excelente. Gazela de Grant, uma das espécies africanas de planície, né, mais comuns. Isso aqui era uma raridade para a década de 70 e 80, né, retratando um pangolim. E assim, se você considerar a pintura em tela, né, até que o detalhamento dos animais e da paisagem é muito bom. Serval, ficou muito boa a fisionomia desse filhote aqui. Impala. Praticamente todos os animais de caça grossa da África foram retratados aqui nesse volume. O avestruz, essa proposta eu acho que seria legal, né? Um exemplar macho da espécie, uma fêmea e os filhotes. Talvez assim, em vez de filhotes dos animais, fosse famílias dos animais, teria dado um acerto maior à obra, né?
Os animais europeus aqui. Aqui começa uma carga maior de aves, mamíferos de pequeno porte. Muitas dessas espécies aqui começaram a ser divulgadas aqui no Brasil através dessa obra. Muita gente entrou em contato com esses animais pela primeira vez graças aos filhotes dos animais. Aqui pegando um pouquinho, né, da Europa no Oriente Próximo e um pouquinho aqui do território russo. Javali. É uma espécie, né, que os filhotes apresentam uma coloração bem diversa do adulto. Falcão. Aqui a proporção do corpo do falcão aqui achei que não ficou boa, está muito longilíneo. Os falcões têm um corpo mais atarracado. Os filhotes foram bem representados. Essa espécie aqui é interessante. É o cavalo selvagem europeu, né, conhecido como tarpan. Ele, na época que esse livro aqui foi publicado, ele provavelmente já estava extinto na natureza, né? Hoje o que a gente tem são raças domésticas que foram cruzadas, né, com características próximas ao do tarpan. A gente tem vamos dizer assim, um tarpan recriado, né? É muito legal esse cuidado do artista aqui, né, de retratar os animais com um pouquinho do ambiente natural. Né, aqui florzinhas típicas ali dos Alpes europeus. Infelizmente o livro aqui não deu crédito, né, do artista ou do conjunto de artistas, né, que participaram dessa obra. Eu acredito que tenha sido mais de um, né, que era comum na época. Não é fácil você produzir tamanha quantidade de ilustrações por uma pessoa só, né? Muito provavelmente era uma equipe. E dá para se perceber também como nas demais obras, como Os Bichos, dava para perceber claramente que alguns desenhos são mais finamente detalhados do que outros, né? Essa obra aqui é bem perceptível. Aqui, animais da Europa Central. A carga de animais europeus aqui foi muito boa. Aqui, outra cena que dificilmente é observada na natureza, né? Um exemplar macho aqui do cervo nobre europeu, né? Ou cervo vermelho, e o seu filhote. Geralmente, na natureza, quem acompanha o filhote são as fêmeas, né? O ibex também aqui, ó, é um exemplar macho que está representado aqui ao lado do filhote. Quem acompanharia o filhote na natureza muito provavelmente seria a fêmea, não o macho. Esse aqui é o urso marrom que habita a região da Europa. Ele é um pouco menos corpulento do que as raças geográficas que habitam a América do Norte. A camurça. O porco-espinho de crista. Aqui é muito legal, começa a pegar, né, os animais do norte da Ásia, né, pegando a região aqui da tundra, um pouquinho aqui da estepe russa, um pouquinho da Mongólia, que deve estar por essa região aqui. Como eu falei, né, pega a região do Ártico, então começa aqui com a raposa do Ártico. Esse é o onagro, que habita ali a parte, né, sul do continente asiático. Existem algumas raças geográficas, algumas delas foram extintas. O antílope saiga. Aqui, ó, essa seria uma proposta muito interessante para o livro, ó, como famílias dos animais. O exemplar macho, o exemplar fêmea e o filhote. O marcura, a maior espécie de caprino selvagem. Veado almiscareiro. É interessante, essa espécie mesmo hoje é muito pouco retratada em obras de zoologia e ela foi escolhida para ilustrar aqui esse livro. Bacana, né? O macaco do Japão, o camelo.
praticamente só existe em estado doméstico, né? O camelo bactriano, existem pouquíssimos exemplares genuinamente selvagens. Aqui pegando os animais da Ásia Central. Aí vai pegar mais a cadeia do Himalaia. Esse é o argali, foi a espécie observada por Marco Polo. É a maior espécie de ovino selvagem. O panda gigante. O iaque. Essa aqui é a civeta, uma espécie bem aparentada à geneta europeia. O panda vermelho. Aqui os animais do oeste da Ásia, aí vai dar uma ênfase maior na Península Indiana. Começa aqui falando sobre o antílope indiano. O Muntchak, também um cervídeo que na época, na década de 70 e 80, era pouco retratado em zoologia. Essa pintura é muito boa, de um gaial, é um parente próximo aqui do gauro. Olha que pintura mais bacana do tigre. Não podia faltar, né, o elefante asiático. Aqui representaram a fêmea, ó, acompanhada do filhote. O pavão. Aqui, outra coisa que dificilmente você vai observar na natureza, um exemplar macho aqui com filhotes, né? O mais comum é você encontrar a fêmea liderando os filhotes no passeio da mata, né? Animais do leste da Ásia, então você vai pegar aqui toda a parte aqui das grandes ilhas, né? Java, Sumatra e Bornéu. O urso malaio, uma das menores espécies de urso. Tapir malaio. Orangotango. Aqui um pequeno capítulo aqui falando sobre os animais, né, da parte norte da Austrália e pegando também a Nova Guiné. Aqui tem uma representação do ninho com o macho da espécie da ave do paraíso. O mais correto aqui seria apresentar uma fêmea, né? O casuar. Aqui está bem condizente com a realidade, porque é o macho da espécie que acompanha os filhotes. Os filhotes aqui eu achei que eles desenvolveram muito aqui na pintura, né? O casco aqui no crânio dos filhotes, ele demora um pouco para crescer, eu acho que aqui ficou meio desproporcional. Mas é uma pintura muito boa. Essa espécie aqui era muito rara, né, para a época, né? O cuscuz, uma espécie de marsupial. A pombagoura, essa aqui é uma das maiores espécies de pombos do mundo. Um lagarto de colarinho, um dos poucos répteis retratados nessa obra aqui. Aqui vai falar sobre a região, né, central da Austrália, pegando aqui a região do grande deserto australiano. Ecdina. Aqui parece animais que até hoje, né, para quem está começando a estudar zoologia, falar sobre o grupo dos marsupiais sempre traz uma grande curiosidade, né? Felizmente, nós temos hoje um grande rol de obras e fotografias das várias espécies, mas na década de 70 e 80 era raridade. Observar uma figura do coelho marsupial, né, era bem raro. Cisne negro. Na época que o cisne negro foi observado na Austrália, ele gerou uma certa perplexidade, né? Porque os europeus tinham contato com as espécies de penugem clara, né? Tais como o cisne mudo. E esse aqui era como se fosse a contraparte, né? O extremo oposto, né? O cisne negro. Aqui tem um erro de pintura, tá? Geralmente aqui tem um dos detalhes aqui no bico em vermelho. Não foi retratado aqui.
Aqui a região, né, mais do sul da Austrália, próxima ainda da Tasmânia. A ave lira, uma ave que tem habilidades canoras incríveis, ela consegue imitar várias espécies. O canguru cinzento, uma das maiores espécies, junto com o canguru vermelho. Gato marsupial. Ornitorrinco. Continuamos aqui com a região sul da Austrália e pegando um pouquinho da Nova Zelândia. Aqui a representação, né, do lobo da Tasmânia, que na época já se tinha uma convicção muito grande de que esse animal já estava extinto na natureza. O que vi. Aqui vai pegar algumas espécies de aves marinhas. Aqui um pinguim imperador, mas assim, é mais ligado à região do Ártico, né? Quer dizer, do Antártico. Aqui tem um índice. E uma pequena, tem um dicionarinho aqui, mas assim, só mesmo assim, falando de algumas ordens e tal, e algumas erratas que foram encontradas aqui nos capítulos durante o lançamento da obra. Bem, espero que vocês tenham gostado de mais esse resgate que nós fizemos aqui no canal. Dê o seu joinha e vejo vocês em uma outra oportunidade. Até lá!